Nesse vídeo, gente, importante, vamos ver 7 motivos para jamais você dar esse tipo de ração para o gatinho de vocês. Então, hoje a gente vai ver os perigos que vêm nas rações que contêm farinha de ossos. Então, fica até o final do vídeo que vai surpreender vocês com esses detalhes, ok? Bora logo lá pro vídeo. Aí o primeiro problema, esse primeiro ponto que a gente quer mencionar para vocês é sobre a deficiência nutricional. A farinha de ossos, pessoal, em comparação com carnes mais nobres, como carne, frango, né, que são proteínas de origem animal, ela tem uma carência muito grande de produtos que vão fazer bem para o seu gatinho, como vitaminas, minerais. Então, quando a ração ela é feita com farinha de ossos, os animais perdem muito de absorver esse nutriente. Principalmente os animais que são mais idosos, né, como aqueles gatinhos que você tem que estar na beira da idade já dando ração para gato sênior, eles é que vão sofrer mais. Então olhe, gente, no rótulo da ração de vocês agora mesmo e diga se vem com farinha de ossos ou não e deixa aqui nos comentários que a gente quer saber, tá certo? Então corra de rações de farinha de ossos, gente. Outro perigo também, gente, da farinha de ossos é com relação ao cálcio. O cálcio é muito importante, ele mantém o equilíbrio de minerais no corpo do animal. E a farinha de ossos tende a causar um desequilíbrio com relação ao cálcio. E por que isso é muito perigoso, gente? Porque se o seu gato tiver com menos cálcio ou com muito cálcio, isso pode causar sérios problemas de saúde, problemas renais, problemas urinários e outros problemas ósseos, problemas de gengivite, problemas dentários. Então é uma coisa muito séria, gente, o gatinho ele ter carência de cálcio ou ter no corpo dosagens altas de cálcio. Aí se vocês quiserem também saber, pessoal, mais a respeito dessa proporção com relação ao cálcio, vocês colocam aí nos comentários que existe um cálculo, certo? Um pouco mais matemático, né, Rita? Que a gente pode fazer num outro vídeo explicando para vocês, se vocês desejarem, tá bom? Até porque, gente, o cálcio e o fósforo, eles têm que andar de mão dadas para poder haver esse equilíbrio. Então, se vocês usam farinha de ossos na ração, pode acontecer esse desequilíbrio, tá certo? Isso também se trata de alimentação natural, quando você faz de forma que você não entende. Pode haver esse desequilíbrio, mas sim há um cálculo para a gente identificar na própria ração, no rótulo, se há uma superdosagem de cálcio ou não. Esse ponto agora vai falar de um problema que é bastante sério para os seus gatinhos, os nossos gatinhos, tá certo? Que é a digestibilidade limitada. No primeiro ponto, a gente falou sobre a questão da farinha de ossos, eles terem uma situação bem precária com relação a vitaminas e minerais. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Agora, qual é o problema? A farinha de ossos, ela já tem uma grande dificuldade de fazer o gatinho ter aquela boa digestão para poder ter uma boa absorção das vitaminas e minerais. Como ela não tem essas coisas que vai ser bom para o seu gatinho na parte de digerir, o que acontece? Ele vai poder ter problemas digestivos, problemas gastrointestinais. Vômitos, né, Luiz? Isso. Ou seja, todo esse problema que vai ter no intestino, no estômago, na parte digestiva do seu gatinho, vai fazer com que ele não absorva os poucos nutrientes que a farinha de ossos oferece. E um detalhe, gente, às vezes a ração vem farinha de carne, mas geralmente a farinha de carne, ela já é carne e ossos. Então tem muito cuidado nesse rótulo aí, farinha de carne e ossos, tá entendendo? Níveis de minerais muito alto, porque é isso que a ração de carne e ossos proporciona, por causa dos ossos. Os ossos, ele tende, se não tiver de forma equilibrada, tende a subir os níveis, tá certo? De minerais. Muitas pessoas, pessoal, pode ser veterinários, qualquer tipo de pessoa, geralmente associar a farinha de carne e ossos como uma boa fonte de proteína, por ser proteína. Mas a gente já viu em vídeos passados que nem toda proteína é benéfica para o animal. Tem aquelas que têm alto valor nutricional e baixíssimo valor nutricional, que é no caso desses tipos de farinha. Então não tem comparação a farinha de carne e osso com a farinha de víscera, com a farinha do frango, ou com a carne do frango. Não tem comparação, gente. É realmente
uma qualidade muito baixa. Também outro ponto importante também é que geralmente rações com farinha de ossos, os gatos tendem a ter uma baixa aceitação. Aí o que é que acontece? Você fica insistindo nesse tipo de ração e o gato deixa de comer o que ele realmente deveria comer para suprir a necessidade diária dele de nutrientes. Então, o seu gato começa a apresentar déficit nutricional e começa a aparecer alguns probleminhas de saúde que ele não tinha, e daí você vai ter que correr para levar o seu animalzinho para o veterinário. Olha, gente, o que vocês têm que perceber é o seguinte: não é porque a ração ela tem um gosto bom, ela vai ter um atrativo melhor, tanto no sabor como no aroma, que os gatos eles não vão perceber que aquilo vai prejudicar. Com o tempo, se eles estiverem passando com algum problema, eles vão rejeitar a ração por isso que Rita explicou, certo? É a mesma coisa, né, Rita, que a gente tá... Um hambúrguer, uma pizza é muito gostoso. Mas se você está sentindo algum problema gastro, algum problema assim, você mesmo sendo gostoso, você não vai querer comer. E detalhe, gente, não é porque a ração traz farinha de osso que todas elas vai ter uma baixa aceitação, porque aí envolve também muitas palatabilizantes que eles colocam para cobrir aquilo ali. Hoje em dia, gente, a indústria, vocês viram o vídeo aí que a gente fez, bola, dibla, qualquer coisa para poder aumentar a palatabilidade. Então, hoje em dia, tanto faz se a ração com carne e ossos vir com bastante palatabilidade ou não sei. Então, vai depender muito do seu gatinho, mas que não é uma boa farinha. Nesse ponto agora, pessoal, a gente vai falar sobre o impacto que a farinha de ossos tem sobre os rins do seu gatinho, certo? O que pode causar de problema renal. Já que a farinha de ossos ela tem muitos minerais, o que ela pode fazer com que exerça uma pressão maior nos rins do seu gatinho. Como assim? Todos sabem aqui que quando você está sentindo uma dor, você está precisando de um anti-inflamatório, algum tipo desses remédios, você tem que tomar para poder aliviar a dor, não é assim? Porém, o que é que acontece? Se você tomar muitos desses anti-inflamatórios, um exemplo, os rins eles vão ficar bem pressionados. Vai sobrecarregar a função deles. Então, por incrível que pareça, a mesma coisa é o que acontece com a farinha de ossos quando ela tem esse alto teor de minerais. Ela vai fazer com que o rim do seu gatinho, os rins do seu gatinho, eles fiquem sobrecarregados. Agora, imagine acontecendo isso quando você alimenta um gatinho que já tem uma certa idade. Geralmente, pessoal, gatos idosos tendem a ter problemas renais, infelizmente. Agora imagine se você oferece uma ração de ossos para eles, de carne e ossos, quanta pressão o rins desse animal não vai ter, ele não vai conseguir trabalhar direito. Desde ele novo, imagina. Imagina. E outra coisa, imagine se seu gato já tiver problema renal e você oferecer esse tipo de ração para ele. Vai agravar ainda mais a situação do seu gatinho. Gente, ela não tem os nutrientes necessários que o animal precisa e daí os dentinhos e a parte bucal do animal vai ser sim prejudicado. Como por exemplo, a vitamina D e o magnésio é muito fundamental nessa parte da saúde oral dos nossos animaizinhos. Se tem carência de vitamina D e de magnésio, com certeza, gente, esse gatinho ele vai desenvolver sim problemas orais, como a grande gengivite, né, que cerca aí os nossos animaizinhos. E nesse último ponto, pessoal, a gente quer incentivar vocês a procurar alimentos mais saudáveis para seus gatinhos, porque tem hoje uma infinidade de opções que você pode escolher. Não vá apenas pelo preço, porque o barato vai sair caro. E mais ainda por seu gatinho é que vai sofrer. E como é que sai caro? Porque sofre você, porque você vai ver o seu gatinho sofrer e ele, o bichinho, sentindo dor porque está sendo prejudicial para a saúde dele, né? Quem leva o seu gatinho no veterinário, conversa lá com os funcionários, é que vê, né? As histórias que acontecem lá, que o gato saiu com isso, saiu com aquilo. Tantos gatos, uma quantidade infinita de gatos com gengivite, problemas renais, problemas urinários. Então, vamos ver se a gente consegue diminuir isso, né? E eu estou sendo bem sincera aqui com vocês, gente, que quando se trata de parte alimentar, muito difícil um veterinário diagnosticar que aquele problema vem da parte alimentar.
Aí o que acontece? Ele vai passando antibióticos, anti-inflamatórios, que vai terminar agravando ainda mais a situação do seu gato, podendo até esse gato vir a óbito. Então tem que ter muito cuidado, principalmente na parte da alimentação felina, porque é onde há mais carência dos veterinários, gente. Infelizmente, eles não estudam sobre nutrição, sobre alimentação na faculdade, eles não aprendem isso. Então, infelizmente, quem paga o pato é nossos animais. É o que a gente falou lá no ponto 5, né? Já está sobrecarregado o rim, aí vai colocar uma medicação que sobrecarrega mais ainda. Então, olha, veja só, além das opções que tem por aí para vocês escolherem, a gente tem vários vídeos aqui no canal que fala como vocês prepararem alimentos naturais. A gente mostra também em alguns vídeos o exemplo de Kira, como foi a mudança dela, que a questão de Kira é particular para ela, certo? Mas Rita já fez vários tipos de comidinhas aqui que ajudam muito. E além disso, nós temos o nosso e-book, que agora a gente está disponibilizando ele totalmente de graça, para poder ajudar ainda mais vocês a conhecerem que tipo de ração vocês estão dando para os seus filhotinhos. Para dar um norte para vocês, para dar uma claridade, gente. Esse e-book ajuda muito nisso e a gente está dando de coração para vocês, tá certo? O link está aí na descrição. Então, meus queridos amores, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Um forte abraço para vocês e tchau! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.